Bom dia, tudo bem? Sou Matheus Mendes, integrante do grupo composto por mim, João Maloso, Juliana Veloso e Ricardo Correia. Eu vim aqui apresentar o nosso projeto do Encurta, então eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa atividade de extensionista que foi realizada ao longo do semestre. Ao longo do semestre, a gente fez o futebol de campo. Para ser mais específico, ele era realizado dentro aqui da Unesp mesmo, e ele ocorria nas terças e sextas-feiras, da meio-dia e meio até as 2 horas. Ele podia ocorrer tanto no campo do Instituto de Biociências quanto no campo do atletismo. Eu gostaria de ressaltar aqui também que é válido já começar essa relação do futebol de campo com o ritmo, seja nos passes, seja nos dribles, seja na ginga com o corpo, seja na marcação, seja no bote, seja na linha de defesa. E nesse último ponto eu gostaria de chamar a atenção sobre a linha de defesa, pois é o tema do nosso trabalho. Então, em relação à linha de defesa, que a gente vai falar um pouco mais posteriormente, gostaria de destacar que o ritmo está muito presente nesse detalhe. Porque entender sobre a regularização de movimento, entender sobre a propriocepção, entender sobre a qualidade do movimento corporal é algo muito presente no ritmo e também no futebol de campo. Então dá para fazer essa associação. Então é isso, a apresentação do nosso trabalho. E será mais desenvolvido acerca do futebol e do ritmo posteriormente. Agora ele fala sobre o ritmo, mas como um relato do nosso grupo. De início, o ritmo foi meio que uma descoberta para nós, porque não era algo que a gente pensava ou tinha noção dele. Por exemplo, pensar que o futebol é quase inteiramente ritmo é algo impensável para a gente no início dessa matéria. Mas por meio das aulas a gente pode entender mais como que o ritmo ele agia e onde ele se manifestava. Aí. E com o passar do tempo, a gente. Com as aulas e com o passar do tempo que a gente foi entendendo o que era o ritmo, a gente, nos próprios treinos que a gente fazia no futecampo, a gente conseguiu perceber que quando você vai fazer um passe, quando você vai chutar, quando você vai defender, fazer um carrinho, defender a bola que nem um goleiro, tem ritmo envolvido. E, e com isso, sabendo esse ritmo, a gente conseguiu ter uma performance melhor, acertar mais o timing da bola. A gente meio que melhorou a nossa performance, sabendo ter essa noção de ritmo. Aí eu queria falar também da nossa aula de vivências em dança, do projeto de vivência em danças, que a gente teve que dar. Na preparação dessa aula, a gente pensou em músicas que tivessem ritmos diferentes, mas que também fizesse os alunos entender, perceber esses ritmos e e conseguir diferenciar esse movimento com ele. Então, esse aqui é um pouquinho mais rápido, tem que fazer um movimento diferente, eu posso explorar desse jeito. Esse daqui é mais lento, eu posso explorar desse jeito. A gente pensou nessa exploração quando a gente foi procurando as músicas. Aí, com foco deles notarem a diferença e conseguirem explorar. E, e é isso. É isso que eu queria falar sobre o ritmo, que foi uma descoberta pra gente e que antes era algo impensável e atualmente é algo imprescindível na nossa noção hoje em dia. Bom, dando continuidade no vídeo, eu vim explicitar um pouco sobre o que a disciplina de dança agregou para o nosso grupo, o que ele pôde realmente, essa disciplina, nos trazer uma nova visão sobre o esporte escolhido, ou seja, futebol. Nós do grupo, a gente buscou entender que o movimento, assim como o futebol é rico em movimento, ele vai muito mais além de uma técnica. Ele também é uma forma de comunicação e criação. Sendo assim, o próprio, ou seja, o futebol, por mais esportivo que ele pareça, ele também é cheio de ritmo, é rico em coordenação e expressão corporal. Sendo assim, trazendo um pouco sobre a história do futebol, ele surge na Inglaterra no século XIX e rapidamente se espalha, se torna uma paixão mundial e atualmente é um dos esportes mais populares do mundo.
mas além de ser um jogo com ênfase competitiva, ele se define como esporte. Porém, o futebol é arte, porque em cada drible, passe, cada chute tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua fluência, assim como na dança, como a gente pode perceber durante as aulas. E também, individualmente falando, ele representa uma paixão que floreiu desde a minha infância. E assim como o desenvolvimento pessoal, fez que por meio dele eu pudesse me expressar e no âmbito emocional cuidar e criar resiliência para controlar e administrar as emoções, entendendo a mente e o meu corpo e assim me posicionando para agir no esporte, para entender toda essa questão de ritmo, de fluência diante das minhas emoções. Portanto, quando a gente observa o corpo do jogador, percebemos gestos aperfeiçoados durante o treino, pela emoção, como anteriormente eu disse, e pelo feeling do jogo também. Sendo assim, a gente pode entrar num consenso que a dança e o futebol, eles se aproximam muito no movimento, no controle do corpo, no ritmo, e ambos exigem a presença ali no momento, a percepção do espaço, equilíbrio, improviso e expressão. Enquanto o jogador reage ao jogo, o dançarino responde à música, mas nos dois casos o corpo é o instrumento principal. No nosso processo, a gente pode perceber que os treinos de futebol, os circuitos, deslocamentos e os dribles e a própria marcação também ele pode ser transformado em passos de dança, especialmente quando a gente buscou um estilo que pudesse aproximar os dois, a dança na questão temática do futebol. E o que foi escolhido, perdão, foi o hip hop, que valoriza essa fluência e energia e principalmente o flow dos movimentos. E essa prática, ela foi muito de grandiosa no sentido de nos enriquecer, porque foi uma experiência nova e muito significativa. Ele transformar o futebol em dança fez que a gente enxergasse o esporte de outro jeito, não sendo apenas, como eu disse, uma competição ou simples treino, mas como realmente uma expressão corporal, uma criação artística onde a gente pode realmente se expressar. Cada integrante ele trouxe sua vivência pessoal no futebol, em ambas questões, como o ritmo do treino, o toque na bola, a própria respiração e o movimento. E tudo isso se transformou em uma sequência coreográfica. Foi um exercício de união, de escuta de um ao outro, de criatividade principalmente, em que o corpo foi o ponto de encontro entre o esporte e a arte. Bem, o ritmo na linha de defesa do futebol é fundamental para o sucesso de uma equipe. Um defensor que tem o conhecimento de como manter um bom ritmo faz toda a diferença em uma partida. Alguns dos principais aspectos importantes no ritmo da linha de defesa são o posicionamento, onde o defensor precisa estar sempre posicionado corretamente em relação à bola e aos atacantes adversários. Isso inclui manter uma distância segura do adversário e estar preparado para reagir rapidamente. O posicionamento envolve também entender as tendências do adversário e antecipar suas jogadas. Aproveitando falando de antecipar, outro dos aspectos é a antecipação, que é a capacidade de antecipar as jogadas do adversário e interceptar passes e possíveis ataques perigosos. Isso envolve ler o jogo e entender as tendências do adversário. A antecipação também permite que o defensor se posicione de forma a bloquear as opções do passe do adversário. Outro aspecto também é a velocidade. A velocidade é essencial para acompanhar os atacantes e recuperar a bola. No entanto, a velocidade sozinha ela não é suficiente. É importante também ter agilidade e capacidade de fechar os espaços e evitar que o adversário tenha tempo de criar jogadas. Para isso, é necessário também comunicação. A comunicação entre os defensores é vital para coordenar as ações e evitar erros. Isso inclui comunicar-se com os companheiros de equipe sobre a posição dos adversários e as opções do jogo. Aproveitando isso, também tem a leitura de jogo. A leitura de jogo é a capacidade de ler o jogo, que é fundamental para o defensor. Isso envolve entender também as tendências do adversário, identificar as ameaças e antecipar suas jogadas. A leitura de jogo também permite que o defensor se adapte às mudanças do seu próprio esquema e às mudanças do adversário, para que possa ajustar sua estratégia e levar o time à vitória. Um dos outros principais aspectos também é a gestão de espaço. O defensor ele precisa gerenciar o seu próprio espaço de maneira eficaz, mantendo o adversário sob controle e evitando que ele tenha espaço para construir jogadas. E isso envolve entender as dimensões do campo e as opções do jogo do adversário. Num possível contra-ataque é necessário também que o defensor saiba como recuperar sua posição. Após uma jogada, o defensor precisa rapidamente recuperar sua posição e estar preparado para a próxima jogada, seja ela de contra-ataque, de um erro da sua própria defesa, e ele precisa estar pronto para evitar isso.
para isso ele precisa ter uma boa análise do adversário. O defensor que sabe analisar o adversário entende as suas tendências e fraquezas. Isso envolve estudar os movimentos do adversário e identificar as áreas em que ele é mais vulnerável. E para identificar as áreas que é mais vulnerável, ele precisa da adaptação. A adaptação é quando o defensor que é capaz de se adaptar às mudanças no jogo e ajustar sua estratégia. Isso envolve ser mais flexível e ser preparado para lidar com diferentes situações. Basicamente, um defensor com bom ritmo ele pode interromper ataques adversários, recuperar a bola e iniciar o contra-ataque, proteger a área e evitar gols, manter a posse de bola e controlar o jogo e ser um líder na defesa e inspirar confiança nos companheiros de time. Um dos maiores exemplos de defensores da história do futebol é Paulo Maldini e Franz Beckenbauer, conhecidos como os maiores zagueiros da história do futebol e também por ter um excelente ritmo e capacidade de leitura de jogo. E agora, para você que está assistindo, o que é necessário para caracterizar um bom defensor e jogador? Portanto, para concluir o projeto do Encurta, fica claro que esse semestre a realização da disciplina de rítmicas expressiva e dança, junto da realização da atividade extensionista, serviu de novas experiências e entendimentos para todos os membros do grupo. Logo, é válido destacar que entendemos que o movimento que realizamos é muito mais que apenas uma técnica, mas sim uma forma de se expressar e uma forma de se comunicar com o outro, dado que o controle do corpo e a percepção do espaço, o fato de exigir o corpo presente, são fatores que compõem a qualidade do movimento corporal. Dessa forma, por mais esportivizado que o futebol de campo seja, a atividade extensionista que nós realizamos, é possível identificar e relacionar com muitos componentes existentes dentro do ritmo. A título de exemplos, como já foi citado anteriormente no nosso trabalho, pode-se citar que os circuitos, os deslocamentos, os dribles, a marcação, podem ser transformados em passos de dança, dada características rítmicas que elas possuem. Especialmente quando exploramos os estilos como o hip hop, como foi feito em nossa dança, que também valoriza a fluência, a energia e o flow do movimento. Ademais de que, também é válido ressaltar que, relacionado com o tema do nosso trabalho, o ritmo na linha de defesa, é válido apontar que o ritmo faz parte da linha de defesa, ou seja, um bom jogador com noções rítmicas, ele pode se sobressair em relação aos outros pelo fato dele ter esse componente rítmico mais aguçado em si. Então ele pode ter tarefas defensivas melhores, assim se sobressair no jogo e em relação a outros jogadores. Com tudo isso, é evidente que dançar não é apenas seguir passos de danças e jogar futebol não é apenas jogar uma bola ou marcar gols, mas sim um componente de uma arte. Assim, surgiu dessa perspectiva a união do ritmo e do jogo e a expressão da dança, que nos permitiu criar nossa coreografia para o festival, que foi chamada de Futebol Art. Então, como consideração final, ao entender a relação do ritmo e do futebol, isso possibilitou a todos os membros do grupo uma melhor noção de corporeidade no movimento, dentro e fora de campo. Sendo assim, ao mostrar alguns momentos da prática, vemos o que foi abordado e falado durante todo o documentário, como também discorrido na matéria de dança, onde na relação esportiva, há grande presença de ritmo, fluência, flow dos movimentos e expressão corporal. Portanto, nesse primeiro momento, o grupo estava presente no treino, ensaiando jogadas com o objetivo de finalização. Neste segundo momento, o grupo estava participando de um circuito de troca de passes com o objetivo de entrosamento entre jogadores, como a própria melhora da técnica do passe. Portanto, nota-se que em cada circuito, em cada treino, há de grande presença os elementos anteriormente citados, pois em cada técnica no futebol podemos ver a presença de ritmo, a presença de fluência, como em cada passe, em cada chute ao gol, a própria fatiada, também a percepção do corpo, como no momento onde se deve estar, posicionamento para a marcação, entre tantos outros. Portanto, a relação que fica com esse trabalho, os integrantes relatam que o trabalho contribuiu para a formação profissional, devido ao fato de que traz uma nova visão ao analisar as práticas esportivas, entendendo que mais que um jogo ou uma ação temporária, mas sim uma forma artística de expressão e assim como bons profissionais, para dar uma boa aula, precisamos ter essa percepção, que a base da técnica em cada fundamento são os princípios anteriormente mencionados, como o ritmo e a fluência, entre tantos outros. E assim, ao explorá-los na aula, otimiza-se o desempenho no esporte.